Você já se sentiu completamente paralisado por uma decisão importante, com o coração apertado, se perguntando em um sussurro: Senhor, isso é realmente o teu plano ou é só mais uma boa ideia minha? Se você conhece essa angústia, a sensação de estar em uma encruzilhada espiritual, olhando para dois caminhos que parecem igualmente lógicos, mas sentindo um profundo temor de dar o passo errado, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Essa é uma das lutas mais silenciosas e solitárias da vida de fé. É o peso de querer honrar a Deus com todas as forças, mas ao mesmo tempo, sentir a névoa da incerteza pairando sobre a sua mente, fazendo com que cada pensamento, cada oração, pareça ecoar em um vazio. Essa busca por um sinal claro, por uma confirmação divina que acalme a alma, é uma experiência profundamente humana e espiritual que nos conecta a todos. Essa dúvida, quando não é enfrentada com as ferramentas certas, pode se tornar uma corrente que nos prende ao chão do medo. Ela nos faz questionar a nossa própria capacidade de discernir a voz suave e mansa do Espírito Santo, em meio ao ruído das nossas ambições e dos nossos medos. É uma batalha silenciosa que nos deixa exaustos, nos impedindo de avançar, e no pior dos casos, nos leva a forçar portas com nossa própria força, apenas para culpar a Deus quando elas nos levam a lugares de frustração e dor. Mas a verdade libertadora é que Deus não é um Deus de confusão. Ele anseia nos dar clareza e paz. Neste vídeo, nós vamos desvendar juntos 3 maneiras práticas e biblicamente fundamentadas para você começar a diferenciar com segurança o plano soberano de Deus da sua própria boa ideia. E eu te peço, fique comigo até o final, porque a terceira maneira é, talvez, a mais transformadora e libertadora de todas. E isso nos leva diretamente à primeira e talvez mais fundamental diferença, uma verdade que não se analisa com a mente, mas se sente na alma. O primeiro ponto é este: o plano de Deus é marcado por uma paz inexplicável, enquanto a nossa boa ideia, muitas vezes, vem acompanhada de uma ansiedade persistente. Uma boa ideia pode fazer todo o sentido no papel, ela pode ser lógica, estratégica, e até admirada por outros. Mas se ela gera em você uma inquietação sutil, uma pressa que te rouba o sono, uma necessidade de controlar cada variável, isso é um sinal de alerta. A assinatura de Deus em um plano não é um trovão do céu, mas um selo de serenidade no seu coração. É uma calma que guarda a sua mente e suas emoções, mesmo quando as circunstâncias ao redor são caóticas. É o descanso de saber que você não está no controle e estar perfeitamente bem com isso. Afinal, a própria palavra nos lembra, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Note bem, ela excede o entendimento. Ela não se baseia nele. Isso significa que a direção de Deus pode, por vezes, desafiar a nossa lógica humana. Imagine a cena. Você recebe 2 propostas de emprego. A primeira é o seu sonho de carreira. O salário é maior, o cargo tem mais status, todos os seus amigos dizem que é a escolha óbvia. No entanto, toda vez que você ora sobre isso, sente um nó no estômago, uma urgência febril, como se estivesse correndo contra o tempo para não perder a oportunidade. É a ansiedade de performance, o medo de não ser suficiente, o peso de ter que fazer tudo dar certo por conta própria. Agora, considere a segunda proposta. Ela é mais humilde, talvez um passo para trás financeiramente, e até exige uma mudança que te tira da sua zona de conforto. Racionalmente, ela parece a escolha errada, a opção menos segura. Mas quando você se ajoelha para orar sobre ela, uma onda de tranquilidade inunda o seu ser. Uma paz que você não consegue explicar com planilhas ou listas de prós e contras. Não é a ausência de medo, mas a presença de uma confiança profunda de que, naquele caminho, a provisão e a presença de Deus serão a sua suficiência. Por isso, eu te pergunto, e te convido a fechar os olhos por um instante. Qual decisão na sua vida hoje, mesmo que pareça a mais lógica, está secretamente roubando a sua paz? E onde, talvez no lugar mais inesperado e ilógico, você tenha encontrado essa paz que não faz sentido? Essa paz sobrenatural funciona como uma bússola que nos aponta para a segunda grande verdade. O plano de Deus se manifesta através de portas que Ele abre, enquanto nossas boas ideias frequentemente nos exigem forçar e arrombar portas que estão fechadas. Uma boa ideia, nascida da nossa própria vontade, nos coloca no papel de engenheiro e construtor. Nós criamos a planta, nós definimos o cronograma e nos desgastamos tentando derrubar cada parede que surge no caminho. É um esforço exaustivo que drena nossa energia e nos deixa frustrados, sentindo que estamos lutando sozinhos contra o mundo. O caminho de Deus, por outro lado,
É um caminho de cooperação e rendição. Nele, nós caminhamos em fé, e Ele, em sua soberania, coloca diante de nós as oportunidades e as conexões certas no tempo certo. O próprio Jesus nos assegura em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Pense em um relacionamento, por exemplo. Uma boa ideia pode ser tentar, a todo custo, fazer dar certo com alguém que claramente não compartilha dos seus valores fundamentais ou da sua fé. Você se esgota em conversas difíceis. Ignora os sinais de alerta. Tenta mudar a essência da outra pessoa para que ela se encaixe no seu plano. É um esforço constante de forçar uma fechadura com a chave errada. Você se sente cansado, incompreendido e constantemente lutando para manter algo de pé. Essa exaustão é um sinal claro de que você está tentando arrombar uma porta que Deus não abriu. Em contrapartida, o plano de Deus para um relacionamento, mesmo com os seus desafios naturais, possui uma fluidez divina. As conversas, ainda que difíceis, são produtivas. Os valores essenciais se alinham de uma forma que parece um encaixe de quebra-cabeça. O apoio da sua comunidade e família surge naturalmente. As coisas simplesmente se desenvolvem, não porque não há esforço, mas porque o esforço está na direção certa, a favor da correnteza da vontade de Deus, e não contra ela. Então, olhe com sinceridade para o seu projeto, seu relacionamento ou sua decisão atual, e se pergunte: você sente que está empurrando uma parede com toda a sua força? Ou está simplesmente caminhando com gratidão por uma porta que Deus claramente abriu diante de você? E isso nos revela a terceira e talvez mais libertadora diferença, uma que muda nosso foco do destino para a jornada. O plano de Deus valoriza o propósito no processo, enquanto a nossa boa ideia é obcecada pelo resultado. O objetivo principal de Deus para a sua vida não é apenas te dar sucesso, uma casa nova ou um ministério famoso. O objetivo supremo, como Romanos 8 nos lembra, é te fazer mais parecido com Jesus. Portanto, o caminho de Deus sempre terá um componente de transformação de caráter. Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que simplesmente no que você está conquistando. Nossas boas ideias, por outro lado, colocam o troféu no centro do altar e nos fazem sacrificar tudo para alcançá-lo. Vamos usar um exemplo prático. Sua boa ideia pode ser: eu preciso ter minha empresa faturando 1 milhão em 2 anos. Todo o seu foco, sua energia e sua identidade se concentram nesse resultado. Se um contrato falha, se um lançamento atrasa, a sua paz é destruída, a sua irritação aflora e sua fé vacila. Você se torna impaciente, talvez até antiético para acelerar as coisas. Agora, o plano de Deus pode até incluir o sucesso da sua empresa, mas o foco dele estará no processo. Ele usará os atrasos para te ensinar paciência. Ele usará as dificuldades financeiras para te ensinar a depender dele. Ele usará os desafios com a equipe para te ensinar a ser um líder humilde e servidor. A jornada te molda. Por isso, a pergunta final é a mais profunda de todas. Essa sua busca, esse seu objetivo, está te tornando uma pessoa mais paciente, mais humilde e mais dependente de Deus? Ou ela está te tornando mais ansioso, orgulhoso e autossuficiente? A resposta a essa pergunta revela tudo. Percebe então como essas três verdades se entrelaçam para formar um guia seguro para o seu coração? Elas não são pontos isolados, mas uma engrenagem divina que funciona em perfeita harmonia. A paz que excede o entendimento é a bússola que Deus te dá, acalmando sua alma para que você possa parar de lutar e observar. Essa calma te dá clareza para discernir as portas que Ele soberanamente abre, te livrando do fardo de ter que forçar o seu próprio caminho. E finalmente, ao caminhar por essa porta aberta, o foco no processo te garante que a jornada em si te transformará, que é o maior objetivo do Pai. Lembre-se, ter boas ideias não é um pecado. Deus nos criou com uma mente criativa e capaz. A questão nunca foi sobre ter ou não boas ideias, mas sobre a coragem de submetê-las ao altar, entregando-as a Ele e dizendo: Senhor, que a Tua vontade e não a minha prevaleça. O crescimento espiritual não é sobre alcançar a perfeição e nunca mais cometer um erro de discernimento. É sobre aprender a dançar conforme a música suave do Espírito. É sobre aprender a caminhar com o Pai, sabendo que Ele é paciente e que sua graça infinita é a rede de segurança que nos ampara a cada passo incerto. Você é capaz de ouvir a voz dele. A sua jornada de busca é válida e preciosa aos olhos dele. Por isso, continue buscando, continue orando, continue entregando. E porque essa caminhada é mais rica quando feita em comunidade, eu adoraria saber a sua história. Qual dessas três maneiras, a busca pela paz, a espera pelas portas abertas ou a entrega ao processo, falou mais alto com você no momento em que você está vivendo? Deixe sua experiência aqui nos comentários, pois seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa hoje. E se este vídeo te ajudou,
Considere se inscrever para se juntar à nossa família e continuar recebendo clareza espiritual para a sua jornada.